falei sobre esse assunto. Essa é a segunda vez que eu falo sobre esse assunto. Dessas todas as pregações que eu já fiz na minha vida, só 2 vezes eu falei sobre esse assunto. Então essa é a segunda vez. E esse assunto é muito importante. Quero te pedir que você possa me dar um pouquinho de atenção, não sei se mereço, mas queria ver se você podia me dar 40 minutos do seu tempo. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Acredito que Deus vai falar com você tremendamente. Hoje nós vamos falar sobre, nós temos muitas aqui. Hoje nós vamos falar sobre crianças. O tema da nossa mensagem é aprendendo com as crianças. Quero trazer alguns dados para a gente poder iniciar a nossa conversa aqui, nessa noite. 28% da população mundial são crianças. O que você acha? Você acha que isso é um dado muito grande? 28% da população mundial é de crianças. Você acha que isso é muito ou é pouco? Muito ou pouco? Vamos lá, vamos participar do culto? É muito ou pouco? Muito. 28% da população mundial são crianças. Ou seja, existe uma necessidade muito grande de você saber o que é uma criança, como pensa uma criança. E Jesus tinha um carinho muito grande por crianças. E hoje nós vamos falar sobre esse carinho, a maneira como Jesus tratava a criança. E eu quero trazer uma palavra de Deus para você, um alerta. Porque o que tem acontecido com a igreja? Quando eu falo igreja, não estou me referindo só à Terra Nova e DPB Terra Nova, mas estou falando isso de um contexto geral. O que acontece com a igreja? Eu vou fazer uma pergunta aqui que vai ser muito tola, muito simples, boba talvez, mas alguém aqui que está ouvindo essa mensagem tem uma vontade, um desejo de ir para o inferno? Eu acredito que não. Mas alguém que está aqui ouvindo essa palavra tem um desejo de ir para o céu? Levante sua mão. Levante sua mão. Acredito que seja unânime a vontade de irmos para o céu. Eu quero te trazer uma mensagem aqui, que olha que eu já li a Bíblia algumas vezes, e eu não tinha prestado atenção nesse alerta de Jesus. Imagina, muitas vezes nós queremos mesmo servir a Deus para irmos para o céu. Será que é só isso o objetivo de você estar aqui nessa igreja? Será que o único objetivo que você está dentro de uma célula é você ir para o céu? Será que é só isso? Você nasceu e esse tempo de até você ir para o céu, esse espaço todo, esse ato todo, o que você vai fazer? O que você vai fazer na sua vida até você chegar ao céu, para a morada com o seu Deus? O que você vai fazer? Você vai ter uma vida morna, medíocre, média, pequena, fraca, sem alcançar seus objetivos, sem alcançar seu projeto de Deus. Deus tem um projeto para você. Você crê nisso ou não? Você crê que Deus tem um projeto na tua vida, sim ou não? Amém. Vamos participar do culto. O pastor não prega sozinho. A igreja prega com o pastor. Amém? Então, se você tem um projeto de Deus na sua vida, você vai se esforçar para executá-lo até que você chegue no céu. Deve ser maravilhoso nós estarmos no céu. Espero que eu e você estejamos lá. Mas enquanto isso não chegar, nós temos que ir para a luta. E o que nós falaremos hoje é uma advertência perigosa que Jesus disse. Ele disse para os seus discípulos. Ele não disse para o mundo. Presta atenção, meu. Se vocês não se assemelharem a essa criança, vocês não entrarão no reino dos céus. Ele não disse para o mundo. Ele não disse para as pessoas que estavam perseguindo ele. Ele disse para os discípulos. Então vamos lá. Se hoje uma porcentagem muito grande da igreja está querendo ir só para o céu, então eu quero te dizer uma coisa: se você não se parecer, o verbo do grego é semelhante. Se você não for semelhante a uma criança,
nem para o céu você vai. Está aqui na Bíblia. E nós vamos ler já já o que eu estou dizendo. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Primeiro Evangelho de Mateus, capítulo 17. Livro de Mateus, capítulo 17. Quem encontrou, diga amém. Amém. Antes disso, quem não encontrou, diga espere um pouco. A gente espera, tá bom? Na verdade, é o capítulo 18, tá, irmãos? Eu só errei no número, tá? Mateus 18, tá? Versículo 1 mesmo. Mateus, capítulo 18, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior do reino de Deus? Por que Jesus estava falando sobre as crianças? Porque os discípulos queriam saber quem era o maior, quem era o mais importante, quais são as qualificações que possam colocar para eles quem seria o melhor. Isso é o adulto perguntando. Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converteres e não vos fizeste, alguns textos dizem, sejam semelhantes como crianças, de modo algum entrarás no reino dos céus. Agora você vai comigo para o próximo capítulo, o capítulo 19, do mesmo Mateus. Você vai virar uma página. Mateus 19, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Então disse Jesus: deixe vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence àqueles que são semelhantes a elas. Olha só a advertência do nosso Deus. Quero que você curte sua cabeça comigo, Pai, nessa noite. Gostaríamos de poder compartilhar aquilo que o Senhor tratou no nosso coração, que nós possamos receber tudo, Senhor, aquilo que o Senhor está preparando para nós. Senhor, queremos receber o Teu melhor. Lança sobre nós, Senhor, as Tuas pérolas. Nós não somos porcos, Senhor. Nós não vamos estragar aquilo que o Senhor está derramando sobre nós. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, acabamos de conversar que 28% da população mundial é de crianças. Então, nós podemos entender que as crianças têm um percentual muito grande da população. Provavelmente, você conviva com uma criança. Ou ela é o seu filho, ou é seu sobrinho, ou alguém que você trouxe para dentro de casa, ou é um vizinho seu. Mas nós convivemos com crianças com uma constância muito grande. Elas ensinam coisas para nós. Nós vamos precisar aprender. Porque o Senhor Jesus, Ele nos trouxe algumas advertências. E o que nós podemos aprender com as crianças? Você tem uma criança dentro de casa, e a maioria das vezes nós acabamos desprezando algumas crianças, né? A mesma atitude dos discípulos: fica aí, senta aqui, fica calado. A gente não dá liberdade para a criança. A gente vai imaginar assim: se a gente der muita liberdade para a criança, vai acabar atrapalhando, vai acabar... Mas nós temos que ter muito cuidado com isso, porque Jesus disse: não impeça, pode ser que você esteja impedindo crianças de chegarem, de alcançarem o reino de Deus. Muitas vezes, com o nosso pensamento de adulto. Nós também queremos falar nessa noite sobre uma frase que eu recebi, eu escrevi aqui, e nós queremos falar sobre isso.
Nós estamos falando sobre criança, mas Jesus disse que Ele quer que a gente seja semelhante a uma criança, mas Ele não quer que nós sejamos crianças. Eu vou repetir de novo. Jesus quer que você seja semelhante a uma criança, mas Ele não quer que você seja uma criança. Existe uma diferença. Ele quer que você possua qualidades que as crianças têm. E nós já vamos falar sobre algumas delas. Mas Deus não está dizendo para que você seja uma criança, que você seja um menino. Não, isso Deus não quer. Quais são as qualificações que as crianças têm que nós precisamos urgentemente? Nós como adultos, a primeira dela, a humildade. As crianças não têm ainda o conhecimento de tudo que estão à volta delas. Elas dependem do pai para informar para elas. E muitas vezes elas não tomam atitudes que nós tomamos. Hoje pela manhã, graças a Deus, tivemos um culto maravilhoso aqui. E terminamos o culto. Teve uma pessoa que veio falar comigo que eu fiquei achei isso muito preocupante, né? Já era uma senhora, mais ou menos de 60 anos, que servia ao Senhor desde a sua mocidade, está na igreja há muito tempo, não na nossa igreja, né? É de uma igreja há muito tempo. E ela disse que ela nunca tinha ouvido uma mensagem sobre crianças, desde quando ela está na igreja. Isso é preocupante, porque as igrejas não estão mais falando sobre crianças. E aí nós estamos perdendo esse contato com a criança. E principalmente a questão da humildade. As coisas simples, as crianças são simples. Quem faz confusão somos nós. Eu quero te dar um exemplo. Um exemplo daquele que está perto de mim, meu filho, né? Quando foi na quinta-feira, mais ou menos quinta ou foi sexta, nós saímos, que a Laura tinha uma coisa para ela comprar num determinado shopping da cidade. E ela estava procurando uma roupa e eu estava levando esse abençoado para um outro lugar, né, para deixar ela tranquila, né? Sabe que o filho não deixa a gente muito tranquilo não, né? Nossa, é forte, né? E aí eu levei ele, nós estávamos andando, ele entrou numa loja e eu fui atrás dele e lá tinha uma criança um pouquinho maior que ele, um menino maior que ele. E aí ele foi em direção ao menino e abraçou o menino. Ele tem esse hábito, não sei até quando, né? Possivelmente você não tem esse hábito, porque isso não é uma cultura do adulto. Até que o brasileiro teoricamente tem, né? O europeu não tem muito esse perfil. E aí quando ele viu o menino, ele deu um abraço no menino. E aí o menino disse para ele assim: eu não quero que você me abrace. E aí eu estava perto, né? Imediatamente eu peguei ele, né? Vamos, meu filho, vamos. Aí a mãe dele estava de longe, e aí veio até nós: meu filho, não sei o que e tal, aquela coisa toda. Aí nós já estávamos indo, e aí o menino começou a chorar, o rapaz, o menino, né? Querendo que o Tito ficasse lá com ele. E aí, como a Laura não tinha terminado ainda o processo dela, vamos voltar lá para ele. E aí quando eu estava voltando para lá, Deus falou comigo: você voltaria? Não me abrace. O Tito sabia o que era isso? Essa frase? Não sabia nada disso. Mas ele queria ficar perto daquele menino. Se alguém disser uma coisa dessa para você, você ainda vai ficar na empresa que você trabalha? Ainda vai para a faculdade que você cursa? Pastor Adriano, não temos uma outra célula para ir? Por quê, meu amigo? Porque a pessoa me tratou mal, porque a pessoa falou uma coisa a meu respeito, porque uma pessoa... Você está vendo como é que a gente precisa aprender com as crianças?
Mas pastor, ele me ofendeu. Beleza. Mas vamos lá resolver. Não quero resolver. Tá. Você não quer resolver por quê? Não, porque eu fui ofendido. Tá bom, você foi, mas vamos lá resolver. A pessoa prefere ficar ofendida, magoada, do que resolver o problema. Esse é o adulto. Não deveria ser esse a criança? Não deveria ser assim? A criança ter essa rixa, sabe? Se você colocar 4 crianças aqui e alguma acertar uma outra, ela pode ir chorar, porque quando ela chora, ela vai em direção ao pai, a quem ela conhece, e depois ela passa um tempo, ela vai olhar para a criança e dizer o que ela vai fazer. Ela vai voltar para lá. Quando alguém nos magoa, nós saímos daquele círculo. Deixa eu te fazer uma pergunta: quando é que a gente volta para lá? Você está entendendo o que o pastor veio trazer hoje de mensagem? Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós estamos iniciando a mensagem. Você está pronto? Por isso que Deus está dizendo que você precisa ser semelhante à criança, mas você não pode ser uma criança. Você não pode ser menino. Que todo tempo nós temos que estar conversando com você, porque você já não sabe proteger. É mais ou menos o seguinte: alguém te pega, você está no trânsito, alguém te xinga no trânsito, diz que a sua mãe trabalha com algum tipo de trabalho que não é um trabalho correto, diz que você periodicamente pode ter alguma ação homossexual. E aí? Você se ira, sai do carro e vai esmurrar o cara? É isso? A sua mãe trabalha dessa forma? Você é um homossexual? Mas você vai querer ir lá se ver, né? Esse deveria ser a atitude da criança ou do adulto? O adulto, levante o vidro, meta a primeira e sai. Hoje eu tenho certeza que a mensagem que você vai ouvir nessa noite vai marcar a sua vida. Eu tenho certeza, porque essa mensagem marcou a minha. Hoje eu deveria estar numa outra igreja nossa, um problema sério que houve numa igreja nossa, que fica ali no Novo Aleixo, mas eu disse, não, eu não vou não. Essa mensagem, a IDPB Terra Nova precisa ouvir. E eu estou aqui para ministrar. Vocês estão prontos para receber? Amém. Se você está pronto para receber uma criança como algo que você possa aprender dela, porque na verdade, pessoas que estão abaixo de nós não queremos aprender com elas. A gente acha que o nosso filho não pode nos ensinar nada. A gente acha que o nosso sobrinho não pode nos ensinar nada. Mas eu quero te dizer que Jesus falou na sua palavra que se a gente não se assemelhar às crianças, nem no céu nós entraremos. O que eu estava querendo dizer com isso? Que a criança possui umas condições que precisam nos ensinar, e uma delas é a humildade. Nós estamos vivendo um tempo que cada dia que passa os adultos estão mais orgulhosos. Nós estamos cada dia mais orgulhosos, mais prepotentes, achando que somos alguma coisa, e nós não somos absolutamente nada. Irmão, às vezes nem nós mesmos nos suportamos. Tem uma frase que o pessoal diz: rapaz, tem dia que a gente está um nojo. Já o pessoal ouviu isso? Rapaz, tem um negócio terrível. Às vezes você tem que dizer assim, da sua esposa, do seu esposo: minha querida, parabéns, que Deus te abençoe. Você já agradeceu?
10 anos me suportando, 12 anos, 14, 16, 18, 20, 30. Tem pessoas aqui que vão fazer 40 anos de casados, né? Meu Deus, isso é um prêmio, isso é um negócio maravilhoso, fora do normal, porque o adulto ser humano, quando ele não é trabalhado pelo Senhor, meu Deus, é um negócio terrível. Tem dias que nós temos um amor, mas tem dia que é um fel. Cada palavra que sai da nossa boca machuca as pessoas que estão ao nosso lado. As crianças dependem do seu pai. E nós não queremos mais depender de Deus. Nós queremos depender do nosso trabalho, nós queremos depender da nossa renda, nós queremos depender da nossa capacidade, da nossa inteligência, nós queremos depender disso. Mas nós não queremos depender de Deus. Eu também contei essa mesma história, quero contar para vocês de novo. Quantos aqui aniversariaram em janeiro aqui? Poxa, que legal, parabéns, tá? Que Deus abençoe sua vida. O que acontece quando você chega no seu aniversário? Tradicionalmente você faz aquela análise do que está acontecendo, mas antes dessa análise, a primeira frase que vem à sua mente: meu Deus, estou ficando o quê? Pensei que era só eu que pensava dessa forma. E quando chega o aniversário, é a hora de nós aprendermos com as crianças. E eu aprendi com meu filho. 1 ano. Eu aprendi. Essa daí foi o primeiro grande aprendizado que eu aprendi com ele. No aniversário de 1 ano dele, nós saímos com a nossa família para fazer o aniversário dele, mas eu queria que ele fizesse o aniversário dele no prédio administrativo, com as crianças. E eu até hoje, e todos os anos, eu quero fazer isso. Porque eu tenho entendimento que ele precisa entender que aquilo ali é a casa dele. Pastor, mas você vai gastar 2 vezes. Mas se eu fosse fazer o aniversário, eu ia gastar do mesmo jeito. Entre gastar com coisas assim, eu prefiro que ele tenha seus laços criados, como eu tive meus laços criados dentro da igreja. E aí, nós fizemos lá o aniversário dele, um monte de criança, um monte de comida, o pessoal comeu e foi embora. Beleza, de fora, tal. Acabou, na semana seguinte, uma criança, filha de uma irmã aqui da igreja, e essa irmã veio conversar comigo, e aquilo aí me deixou muito feliz, né? Ela disse assim: pastor, a minha filha também quer fazer o aniversário dela no prédio administrativo. É mesmo? Pode ter conversa com o Ministério de Crianças e tal. Mas por que ela quer fazer? Não, ela quer fazer porque o Tito fez o aniversário dele no prédio administrativo. Poxa, que bom. Mas eu não estava entendendo, e ela disse: porque a criança, ela não estava interessada nos presentes. Ela só queria que a mãe dela fizesse o bolo, fizesse essas coisas, para compartilhar com as crianças que são amigas dela, do prédio administrativo. Pai do céu! É tão pouco isso. Isso é muito pouco para nós adultos. Ela não estava interessada nos presentes. Você sabe por que eu vendo isso e Deus falou comigo? Você sabe por que as crianças não estão interessadas? Quando você vai fazer um aniversário, algumas crianças pequenas, elas não estão interessadas no presente que você vai trazer. Elas estão interessadas na sua presença lá, brincando com elas. Você sabe por quê? Eu disse: por que as crianças não estão interessadas? Porque a criança sabe que quem vai dar o presente para ela é o pai dela. Quando chegar o seu aniversário e ninguém lhe presentear com nada, nunca se esqueça que o seu pai, ele te dá tudo. São as crianças.
Quando a gente não recebe um presente, meu Deus, parece até que eu não sou amado nessa família. O menino nasceu, não lembrou nem do meu aniversário. Brincadeira, ô igrejazinha, meu irmão. Sinceramente, olha, eu nunca fui tão maltratado nessa igreja. Quando chega o meu aniversário, graças a Deus a gente recebe muitas mensagens. E eu sempre faço aquela análise, né, principalmente que a gente está ficando velho. Né? E esse ano passado, provavelmente o melhor ano da minha vida mesmo. Eu disse para Deus, o Senhor tem sido o maior presente da minha vida. Sou eternamente grato. Tudo que o Senhor veio no meio, o Senhor está fazendo. Esse daí é o maior presente. Você não precisa me dar nada. Sem hipocrisia eu falo isso. Porque o meu Pai tem me dado tudo. Nós temos que aprender com essas crianças. Por isso que você não pode tirar as crianças aqui, da ligação delas com essa igreja. Quer fazer um aniversário? Faça. Mas faça alguma coisa lá com as crianças. Para que ela aprenda a compartilhar. Porque a criança tem uma outra habilidade poderosa que nós precisamos aprender, que é a questão da compartilhar. Muitas vezes o seu sapato daquela criança está apertando no pé dela, mas você não quer doar a roupa, que muitas vezes você está guardando lá na sua casa e você não quer doar. Que você abre o seu guarda-roupa e está cheio de roupa lá e você diz a frase magna, que todo mundo diz. Qual é a frase? Não tem roupa. E aí você vai para os seus calçados e realmente você parece que é uma centopeia, você só tem 2 pés. Mas você abre e diz, não tenho sapato algum. Mas é lógico que eu não sou hipócrita, precisa ter alguns sapatos que você possa combinar com determinada roupa. Também não vou falar besteira aqui, né? Mas eu quero aqui falar com homens que vão me ouvir e vão entender essa minha história. Eu fico feliz só em lembrar que hoje eu devo ter uns 4 pares de sapato. Mas eu quero te dizer que isso não foi uma coisa. Quero contar a história aqui para os homens que estão aqui. Quantos homens nós temos aqui nessa noite? Diga amém. Eu não sei se você estava nessa fase. Não sei que você estava, porque estava, você não está mais. E eu tinha 2 pares de sapato. Na verdade, 3. O sapato que eu vinha para a igreja, que é o basicão, que era o social, que era para tudo. Quando chovia o negócio ficava, tempo do inverno era difícil. O outro sapato era aquele sapato que eu guardava, que, por exemplo, quando tivesse algum casamento aqui na igreja que eu era chamado para servir, eu tinha que botar aquele sapato pelo menos para servir. Fiz isso no casamento de Raik, pastor Najib e etc. E o terceiro sapato era a minha bota que eu ia para o distrito. E, teoricamente era um sapato. E eu usava, às vezes, quando tinha alguma coisa na igreja e estava chovendo, as botas eram maravilhosas. Sempre foram maravilhosas. Não molha, meia. Eu passei dessa fase. Quantos, não sei, os jovens que podem estar aqui podem estar nessa fase. Pastor, eu tenho 2 sapatos, amém. Você tem 2. Não se preocupe. Você vai ter mais. Camisa. Meu irmão, eu acho que eu deveria ter uns 3, 4 camisas. Era básico. E eu até gostava quando trabalhava no distrito, que pelo menos eu não precisava usar camisas minhas para trabalhar. Hoje eu não trabalho no distrito, então eu tenho que estar usando minhas roupas para trabalhar. E muitas vezes que eu já vim aqui para célula, eu já vinha com as batas do trabalho, já justamente. Coisa de mulher é um pouco mais difícil isso acontecer. É difícil uma mulher ter 2 sapatos. Se alguma mulher tiver 2 sapatos aqui, meu irmão, essa daí é muito difícil, porque tem um processo de. Mas, independente de quanto tenha, tem alguma coisa que você não está usando, e isso você pode abençoar outra pessoa. Eu não estou falando aqui de uma roupa velha, amarelada, usando o termo mais ou menos assim, puída. A minha roupa,
foi manchada com água sanitária. Espera aí que eu vou separar para dar. Meu irmão, é isso que você quer abençoar as pessoas? Você quer abençoar as pessoas? Eu sei que tem pessoas que nem tem isso, mas você quer abençoar as pessoas com uma roupa manchada? É isso que você quer dar? Deixa eu te dizer uma história de criança. Você vai, compra um presente para o teu filho, top, o filho está aqui. Traz o presente para a igreja, traz o presente para a criança. Quando ele estiver brincando com o outro, sabe o que ele vai fazer com o presente? Se o outro pedir um presente, ele vai lá e... puxe seu celular do seu bolso. Talvez você tenha um celular muito melhor do que o meu, possível. Tire seu celular, obedeça em nome de Jesus. Eu não vou pegar seu celular não. Puxe seu celular, levante ele assim. Levante ele assim. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Você me dá o seu celular? Quase que imediato você mete o seu celular no bolso. Mas deixa eu te falar uma coisa. A pessoa que está do seu lado não é o seu marido, não é a sua esposa, não é a pessoa que você conhece. Agora você vai olhar para a pessoa que você não conhece, que não é da sua família. É essa daí que é muito mais difícil de você dar o seu celular para ela. Uma pessoa que você não conheça, você vai dar alguma coisa. Tem algumas coisas que com as crianças você tem que aprender. Eu não estou dizendo aqui que você comprar um celular e toda semana você dá para alguém. Não estou falando isso. Eu estou falando de nós começarmos a aprender que as crianças são mais liberais do que nós. Uma vez minha mãe me deu uma célula quando eu era criança, era bem velha, né? E aí nós estávamos com o movimento lá na escola dominical e tal, e eu falei, mãe, eu não vou entregar esse dinheiro assim desse jeito não, porque está muito velho. Aí ela disse, mas meu filho, é o que eu tenho. Então tá bom. Aí eu fui embora, acho que ela ficou pensativa. Quando eu estava lá, indo embora com o André, disse, ei, vocês vão para onde? Eu vou para a escola. Volta, me dá esse dinheiro aqui. Ela trocou o dinheiro e entregou. Desde sempre. Eu não dou o resto para Deus. O meu Deus não merece. O que acontece com o nosso celular quando está com pouca energia, né? Fica vermelhinho no canto. E aí você fica preocupado. Será que eu consigo chegar em casa para fazer a recarga? Tem pessoas que só querem entregar para Deus esse pedacinho de bateria de celular. Não quer uma carga. Não quer 100% de carga. Será que Deus merece um pouquinho só da nossa bateria? Será que você vai ter que esperar você envelhecer, fazer tudo que você tem, para quando você tiver uns 60 anos, você chegar aqui, eu estou pronto para fazer o melhor para Deus? Desde a minha mocidade, eu tenho dado a minha vida para o Senhor. E muitos aqui sabem da minha história, sabem da minha vida. Eu prefiro ser o menino Samuel do que ser um sacerdote Eli que não possa mais ouvir a voz de Deus. Até hoje, quando a gente vai em uma empresa e tal, o pessoal ainda diz assim, pai, nós vamos fechar com esse rapaz, com esse menino. Eu digo, esse rapaz, eu já tenho uma idade, mas eu ainda estou parecendo menino, então tá bom, né? Então não estou tão mal assim, não estou tão quebrado assim. Mas as coisas não vão mudar, eu vou continuar tendo essa cara. Ou a gente fecha ou não. Mas hoje as pessoas estão pela aparência. Terceira característica das crianças. As pessoas estão fazendo as coisas pela aparência. Eu trabalho numa área, eu já falei isso aqui para o Ministério de Jovens, vou falar isso para os adultos agora. Se prepare, não se escandalize não. Não joga pedra em mim não. Eu já falei isso para os jovens. O meu tipo de trabalho, a minha prestação de serviço
Às vezes eu tenho que visitar alguns clientes na minha área administrativa, de gestão. Tem uma pessoa que veio aqui de manhã, ele já passou por isso. Ele tinha um carro velho, ele ia visitar os clientes, cara, nem moral para ele. Eu chegava no meu outro carro que eu tinha antigamente, um branco, Ford. Chegava, eu assim, não, pai, senta aí. E eu sentava, os caras davam um chá de cadeira de 2 horas. Você sabe o que acontece quando chegam os clientes com esse carro que está lá fora? O carro está arrebentando, meu amigo. Aparência. Só que eu estou dentro desse mercado. E é assim. Você precisa aprender. E aí você não pode ser também... Precisa aprender com a criança, ser humilde, mas você tem que aprender com as circunstâncias que estão lá. Se você trabalha dessa forma, você tem que se postar disso. Você tem que ser um cara adulto, tem que ser um homem. Andar bem. Eu estou dizendo aqui que você gastar R$500 com uma camisa. Mas não precisa também você acordar e ir direto para o trabalho, todo sujo, arrebentado, todo amassado. Você acha que alguém vai te dar oportunidade? Hoje, o meio que nós estamos é de aparência. E as crianças não estão nem aí para isso. Porque elas dependem do pai deles, da mãe dele. Você depende do seu pai. Você ainda fala com Deus quando você vai fazer alguma coisa? Você ainda pergunta para Deus: meu Senhor, o que eu faço agora? Você ainda pede conselhos do seu Deus? Ou Deus é ainda só aquele cara que está dentro da gaveta? Quando eu estou desesperado, os desesperados, até os ateus viram crentes. No desespero, até aquele que não quer saber de Deus corre para Deus. E nós servimos a um Deus poderoso que se comunica conosco, mas nós não estamos dando mais interesse. Quando a criança está com fome, imediatamente ela vai em direção à mãe e fica lá no pé da mãe, até que a mãe prepare alguma coisa para ela comer. Parece que nós perdemos a capacidade de buscar ao Senhor quando as coisas estão difíceis. Nós queremos buscar outras coisas, mas não, Senhor, uma amizade. Não tem nenhum problema de você conversar. Você pode conversar com o que você quiser, mas o que eu acho interessante é que as pessoas estão substituindo Deus por outras coisas. Estou com um problema. Vou dar uma volta, vou trabalhar mais. Você está frio? Há muito tempo que você não sente o poder e a presença de Deus? Há quanto tempo que você não chora na presença de Deus como uma criança? Você está distante desse processo de criança? Muitas vezes, cheio de dívida, cheio de problema, porque agora o mês de janeiro é isso. Né, meu Cristiano? Qual é o tema básico de janeiro? Dívida. Não acaba. IPVA, PTU, que tudo vai desencadear. Nós estávamos conversando agora há pouco por esses clientes. Sabe qual é o consolo? É assim, ó. Eu tinha esse consolo, eu acho que esses clientes estavam tentando ter esse consolo ali comigo. É assim, você tem um carro, aí você pega uma paulada, aí qual é o teu consolo? Espera aí que eu vou... Imagina, quanto é que a senhora está pagando naquele seu carro? Aí ela diz tanto, eu digo, Antes eu tinha esse consolo. Eu pagava um valor pequeno de IPVA, aí eu chegava com um cara que sabia que tinha um carro melhor que o meu, e aí ficava aquele consolo. Só que agora não tem mais consolo não. No início desse mês, acessei a base do site da Cefaz, coloquei a placa,
E o Renavan reapareceu. Eu disse, eu não acredito não. Olha que me enchi, a Paula falou isso hoje de manhã. Isso não é possível. Os caras querem acabar mesmo com o brasileiro, querem acabar com... O cara não tem mais condições. E eu fui lá em campo, os caras querem acabar com a gente mesmo. E pai, o Senhor disse assim, tá bom, mas você tem condição de pagar. Porque é o seguinte, você sabe o que aconteceu com Jesus? Os caras chegaram lá com Jesus, irmão, e o pessoal disse, pergunta para o teu mestre se ele não vai pagar o imposto. Sabe o que foi que Jesus disse? Sim. Meu amigo, pega uma isca aqui, vai lá no rio, joga a linha, pega o peixe, abre o peixe, tem uma moeda dentro, dê o imposto para mim com você. Sabe o que Jesus está querendo ensinar para nós? Que nós temos que dar o imposto de César. Nós temos que dar de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Pastor, eu não quero dar a César. Então você está fora do plano de Deus. Parece ser uma coisa muito complicada e isso é uma coisa muito básica. Mas você tem que pagar a sua energia elétrica. Você tem que pagar a sua água. Você não pode fazer um desvio de energia. Isso é crime. Então você está descumprindo uma ordem de Deus e você está cometendo um crime. Eu disse que a mensagem ia ser boa. E você também tem que pagar os seus impostos. Você tem um carro, você tem que pagar seu IPVA. Pastor, eu não aceito. Amém, beleza. Eu também acho muito complicado, mas nós temos que fazer o que precisa. Você tem uma casa, então você vai ter que pagar seu IPTU. Não vou pagar não. Ah é? Então tá bom. Passa um tempo, depois a polada está aí. Meta um gato lá na sua casa. Meta um gato. Meta um gato. E o cara chega lá e lhe dá uma multa. O diabo do inferno veio aqui. Ah, foi o diabo? Foi o diabo? Foi o diabo que meteu, foi o diabo que pediu para alguém subir lá. Eu estou dizendo que fizeram isso. Tá? Estou dizendo que fizeram isso. Porque o pessoal, o pastor falou, então alguém fez. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos dois trabalhadores aqui da parte de energia elétrica, né? O Silvio está ali. Até o microfone já está querendo falar. Bom, Silvio e irmão Pedro. Quantos tipos de trabalho eles já foram chamados? Quantos trabalhos eles foram chamados para fazer na casa de irmãos? Da igreja? Eu espero que daqui dessa igreja de irmão. Ah, se o pastor está dizendo, então eu acho que teve. Não, ninguém me falou nada não. Alguém falou alguma coisa, ninguém me disse nada. Só para a gente acabar logo isso aqui. Ou a gente aprende a fazer isso. Isso é o básico. Isso é o básico. O básico está virando uma coisa muito grande. Porque a comunidade, as pessoas estão preferindo fazer coisas fora do padrão de Deus. Mas o Senhor quer que você seja como uma criança, mas não como uma criança. Que você tenha a essência, as qualidades de uma criança, mas que a sua postura seja de um homem. Que saiba realmente aceitar algumas coisas na sua vida e saiba entender que isso aí é para o teu crescimento. Eu quero concluir. E quero falar com uma frase que eu achei muito interessante.
gostaria de citar os senhores. Se eu educar o meu filho, eu poderei mimar o meu neto. Se eu mimar o meu filho, eu vou ter que educar o meu neto. Eu vou repetir. Se eu educar o meu filho no caminho correto, no caminho que ele deve mudar, eu vou mimar o meu neto. Se eu não educar o meu filho no caminho correto, ou, na verdade, se eu mimar o meu filho, eu vou ter que educar o meu neto. Sabe por quê? Porque pode ser que você esteja errando no processo do seu filho. E quando ele tiver um filho, você vai dizer assim: eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não posso deixar essa criança estar desse jeito. Aí você vai lá e interfere. Aqui, eu não quero fazer nenhum tipo de crítica, né? A gente não sabe as circunstâncias sociais que cada um está aqui nessa noite. A minha questão não é essa. Porque muitas vezes o avô vê a situação lá e não vai interferir. Então, é muito difícil isso. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você educar o seu filho, ele vai ser uma bênção. No tempo de conclusão da minha mensagem, não posso deixar faltar. Deus estava falando comigo sobre e ele disse assim: Adriano, você é grato por aquilo que eu fiz na tua vida? Eu sou grato. Eu sou uma bênção, graças a Deus. O Senhor tem me feito ajudar pessoas, eu tenho crescido, eu tenho sido abençoado. Muitas vezes nós estamos dizendo assim: eu não quero ter filhos, porque essa sociedade é uma sociedade podre e apodrecida, e realmente é difícil, complexo, é o pior momento para você criar filhos. Realmente, as pessoas estão dizendo, realmente pode ser verdade, mas o Senhor colocou uma coisa no meu coração. Ele disse: se você se tornou o que você se tornou, se você se colocou na presença de Deus e você se tornou o que você se tornou, o seu filho pode se tornar algo melhor que você. Essa sociedade está imunda, podre, uma porcaria, mas aquela criança que está ali com a mãe dele, ele vai arrebentar com essa sociedade. Ele vai ser uma bênção. Provavelmente ele será muito melhor do que eu. E olha que eu já trabalhei um pouquinho, e esse menino pode ser muito mais. Isso só depende de mim. E eu cheguei em casa empolgado, tá? Que a mulher muitas vezes te corta bonito. E aí eu cheguei em casa empolgado, Deus tinha falado comigo. Nós combinamos que nós vamos ter 2 filhos, né? Esse e o próximo que vier. E aí, quero abrir um parênteses aqui. Meu irmão, não fique com algum tipo de dificuldade na sua casa, se a sua esposa não concordar com você, não quebre o pau, não sai quebrando tudo. Primeiro que você não é doido. Se você quebrar as coisas, quem vai pagar? É você. Então para que tu vai quebrar as coisas? Seja inteligente. Eu cheguei em casa e olha, eu acho que, claro que primeiro você tem que chegar direito. E aí eu cheguei e disse assim: o que é que você acha que nós temos mais 2 filhos? Ah, meu irmão. Mas nem pensar e tal, e foi pra cima. Depois que ela terminou tudo, eu disse para ela: mas por quê? Deus falou comigo. Então diga aí o que foi que Deus disse. Não tenha medo de ter filhos. Pastor, não. Eu disse para você que você não ia esquecer dessa mensagem tão cedo. E esse é o ponto. Pastor, como é que eu vou cuidar? Deus vai te dar condições. Você está tendo condições hoje de cuidar da sua vida? Parece, pastor, que você está de avesso a tudo aquilo que você sempre ensinou de planejamento. E isso eu sempre ensinei planejamento.
Eu sempre ensinei que você deveria cuidar de você primeiro, para você, eu estou dizendo, e agora, está gravado aí? Eu não estou dizendo agora que é para você encher a sua casa de criança. Olha aí, o pastor Adriano está dizendo, e isso pode ser até uma defesa dos maridos, ele chegar em casa, opa, está gravado, o pastor Adriano disse que é para a gente ter filho. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você não pode ter medo de colocar uma criança que você sabe que hoje você está preparado para cuidar. Hoje, eu tenho condições de poder colocar uma criança no mundo, porque eu sei que ela vai ser um dínamo, que ela vai ser uma bomba, que ela vai para cima dessa sociedade e vai mostrar que ainda nós estamos vivendo o tempo dos filhos de Deus. Os filhos de Deus têm que se manifestar nesse mundo. E são os nossos filhos que vão se manifestar. É aquela criança que você acha que não vai dar nada, é aquela criança que está na sua casa, é ela que vai se manifestar. E quando você for embora, quando Deus levar você, ela vai ficar aqui nesse mundo. Possivelmente essa criança vai ver a pior sociedade que ela já teve. Você está achando que está difícil? Você está achando que está ruim? Quando eu e você morrermos, essas crianças, elas vão experimentar o que é Sodoma e Gomorra. Nós ainda não estamos vendo isso. Está ruim. Mas eu vou te dizer, vai ficar muito pior. Muito pior. Aí nós vamos ver o que é Sodoma e Gomorra. Quem é que vai experimentar Sodoma e Gomorra? Não. Eu não vou viver para sempre. Mas aquela criança vai experimentar. E ela vai levar a carga genética que eu ensinei para ela. Que eu falei de Jesus para ela, que ela viu Jesus no pai dela. Não foi Jesus escrito na Bíblia, que é muito importante. Mas ela viu que Jesus também estava no pai. Ela viu que Jesus também estava na mãe. Não adianta você querer ensinar o seu filho se Jesus não está no seu coração. Não adianta você falar para o seu filho, meu filho, oferte, se você não oferta, se você não dizima. Meu filho, você precisa aprender que você precisa se dedicar para Deus. Se você não faz isso, que você só quer vir para o culto. E mesmo você vindo para o culto tem 4 cultos no mês e você ainda falta 2. Só vem 2. É isso que você vai deixar para o seu filho? Quando você partir, o que é que o seu filho vai fazer? Eu quero que quando partir, o Tito possa dizer, eu quero servir o Deus do meu Pai. Da mesma forma que meu pai serviu a Deus, eu também quero servir. E você precisa ser o exemplo. O pai, a mãe. E você que é jovem, que não tem filho, se estruture, não tenha medo. Porque os teus filhos serão uma bênção nessa terra. Porque os meus vão ser. Eu vou lutar e eu vou trabalhar para que eles sejam. Não tenha medo de ter filhos. Não tenha medo. Não quero botar uma criança no mundo para ser educado. Quem educa a criança é você, querido. Não é o Ministério de Crianças, que são os apoiadores. Não é o colégio caro que mesmo que ajude, você vai colocar a criança lá. É você dentro de casa, mostrando disciplina para ela, amor, respeito. É isso, meu irmão. Nós temos que aprender com as crianças, senão nem para o céu nós vamos. Se você não quiser, porque você sempre vai querer, olha, aprenda. Será que você só quer que seu filho faça o que você faz? Será que não tem alguma coisa para aprender com seu filho? Que nós possamos banir o orgulho do nosso meio e começarmos a aprender o que as crianças estão querendo nos ensinar. A simplicidade, a necessidade que eles têm de depender dos pais dele, nós possamos aprender isso. Não deixe que o mundo eduque seu filho. Quem educa o seu filho é você. Olhe para a sua criança, cuide dela, porque depois que você partir,
ela vai estar aqui. Mas eu tenho certeza de uma coisa: se ela crer no Deus do Pai dela, Jesus sempre estará com os teus filhos. Porque isso é uma promessa da palavra de Deus, que Deus diz: eu vou cuidar da tua geração. A tua geração é uma bênção, e os teus filhos sejam parte da tua geração. Gostaria de convidar os senhores a ficar de pé. Muitas coisas foram ditas nessa noite. Muitos pontos nós tocamos. Eu acredito que Deus, o Espírito Santo, tratou com você de vários ângulos. E algo específico pode ser que tenha acontecido. Mas eu quero que nesse momento a gente faça uma pequena reflexão. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Eu gostaria que você fizesse uma pequena reflexão. Hoje, eu estou semelhante a uma criança? Eu estou agindo com orgulho, com prepotência, com altivez, em relação a algum assunto da minha casa, da minha família, com a minha esposa, com o meu filho, com meus patrões, com o meu líder de célula, com o meu supervisor? Eu não dependo mais de Deus, eu quero depender de mim mesmo. Um dia eu dependi de Deus, hoje eu não dependo mais. Eu dependo de mim mesmo, dependo das amizades que eu tenho, dos lugares que eu gosto de ir, dos entretenimentos que eu gosto de ir. Deus não é Deus de entretenimento, Deus é Deus de arrependimento. Se você não se converter e se semelhar a uma criança, o reino dos céus não é para você. Essa é uma palavra dura e bastante dura. Meus amigos, eu falo para você, e eu não tenho nenhuma intenção de ficar me prolongando, não, porque o horário já está no ponto para eu entregar. Eu vou te dizer uma coisa, com todo carinho, todo respeito que eu tenho por você: se converta. Se converta. Saia desse caminho de orgulho. Se volte para o Senhor. Enquanto ainda há tempo. E eu não estou falando isso para a morte, mas pode ser que você não morra, mas o buraco fique cada vez mais fundo e você entre mais fundo, mais fundo. Você não precisa entrar nesse buraco. Deus está estendendo a mão para você. Pegue na minha mão, que eu vou te tirar desse lugar. Nessa noite eu quero convidar pessoas que ouviram essa mensagem e gostariam de reconhecer a soberania de Jesus na sua vida e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu estou esperando por você. E eu não tenho a intenção de me prolongar, porque eu acredito que Deus, Ele é muito importante. Ele tem feito coisas grandes na minha vida, graças a Deus, e eu sou eternamente grato a Ele. E se há alguém entre nós, aqueles que estão servindo o Senhor, que reconhece que precisa melhorar, voltar, que tem um espírito independente, gosta de fazer. Queria convidar você também, se você desejar, ficar lá com você. Quero poder estender minhas mãos sobre você, gostaria de orar por você. Porque Deus, Ele não abençoa os independentes. Irmão, se você tem um espírito independente, irmão, você vai girar, você vai ficar girando em círculos. Você está achando que você está indo bem, porque está tudo bem no seu trabalho, porque você está ganhando dinheiro, mas você está só circulando. Você é um independente. O Espírito Santo está convidando para que você seja dependente dele.
dependente da sua mão, dependente da sua autoridade, dependente da sua unção. Irmão, eu não quero ser independente de Deus, não. Primeiro que eu sou doido. Irmão, Ele é tudo na minha vida. Ele é tudo. Jovens, que estão me ouvindo nessa noite, tome cuidado. Não sigam nesse caminho do orgulho. Não sigam do caminho que está longe de Deus, porque provavelmente vocês vão se arrepender. Escute um cara que aprendeu, e muitos durante esses 20 anos já entraram para essa igreja, e eu estou aqui desde o início. Muitos com grande potencial, um imenso potencial, homens e mulheres de Deus que entraram aqui, mas acharam que eram independentes, não quiseram passar por processos. Essa semana eu vi a história de duas dessas pessoas que passaram terrível. Eu nem quero citar, não quero nem continuar contando a história. A situação está terrível. Não há uma máquina do tempo. Não há máquina do tempo. Você não pode voltar. O que você plantar hoje, você vai colher. Senhor, obrigado por essa palavra. Estou muito feliz de poder compartilhar com a tua casa aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. E eu creio que a tua palavra jamais voltará vazia. Eu quero abençoar a tua casa, e que essa semente possa florescer durante essa semana toda no coração desses irmãos, de que eles entendam a importância de nós parecermos como crianças, mas que nós não podemos ser como adultos, de que a gente precisa aprender a depender de Deus e rejeitar qualquer tipo de orgulho e qualquer tipo de altivez. Senhor, nós precisamos de Ti. Nos proteja, nos guarde. Queremos ser gratos àquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Precisamos desesperadamente de Ti, Senhor. Fica conosco. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Em nome de Jesus. Morrendo. Irmãos, eu vou dar só um aviso aqui, antes que o Regi vai passar para outra pessoa. Irmãos, é o seguinte, nós estamos vindo aqui, as senhoras estavam aqui cantando, nós estamos nos preparando para o nosso retiro, que vai ser no final de março. Então o retiro, ele tem uma programação. Então se você quiser fazer alguma apresentação, cantar, dançar, eu gostaria que você nos comunicasse, para que a gente possa fazer algumas audições. Ela não vão ser audições a cega, não. Nós vamos olhar você fazendo uma apresentação aqui, dançando, para que você faça alguma coisa, para a gente poder organizar isso, fazer uma coisa bonita, porque para Deus tudo tem que ser com zelo e com respeito. Amém? Então, se você vai querer fazer alguma apresentação, nós queremos trabalhar um grupo que vão cantar, nós queremos trabalhar com um grupo